mais ficar brincando aqui, né? Já tirou meu... Boa noite a todos, que a paz esteja com todos e que possamos a cada instante desta noite, né, saborear aí o que nos foi programado. E como sempre, a gente inicia a noite com o estudo do médico Jesus, José Carlos de Luca, que nos dá aí psicografado, né, através do Bezerra, que nos dá as tratativas, que nos dá o caminho para nós nos curarmos, né? Em especial, este capítulo ele vai falar socorro de Deus. É um ser que todos nós, eu tenho certeza, né, que nós idolatramos Deus, não idolatramos? Ele é o nosso Criador. Ele foi quem nos criou, quem nos fez, quem, né, planejou os planetas, está dentro de uma consciência até então lógica para todos nós. Então, acima dele, não tem ninguém. Ele é o ser supremo, Pai de todos nós. Então, se ele é esse Pai supremo de todos nós temos que confiar nele, ou não? Sim, não é verdade? E é isso que nós vamos ler. O Dr. Bezerra de Menezes colocou em xeque a nossa fé com Deus. Porque nós, talvez, acreditamos, falamos, adoramos, mas nós não sentimos, eu vou ver um trechinho, não é para fazer isso não, tá? Você precisa estar disposto a pular sem paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável de que Deus irá salvá-lo? Nós temos, né? Se a senhora pularia? Eu não. eu pulo assim, eu até peguei esse parágrafo aqui para que a gente pudesse entender. Porque ele está pedindo, Bezerra, para que nós tenhamos essa coragem de pular, mas não, se eu pular sem paraquedas, a razão qual vai ser? Qual vai ser o desastre? Eu vou me esborrachar no chão. Porque Deus, ele não impede as nossas atitudes, o nosso livre-arbítrio. Nós temos que, né, se eu for pular de paraquedas, né, se eu for pular disposto a pular sem paraquedas, eu estou me suicidando. Porque, não é verdade? Mas eu entendi, e é o que nós devemos entender. Eu pularia em pensamento, mas usando o quê? A fé. Né? A minha fé é tanta que eu pularia de avião. Vocês entenderam onde ele quis chegar com isso? Não que eu vou pular, não que eu esteja preparado, né, que para isso eu vou me suicidar, mas que eu acredito em Deus ao ponto de, se preciso for, de pular de paraquedas, mas não há necessidade disso. Eu tenho que ter isso no meu coração. Então ele diz assim, espero que todos tenham entendido, né? Porque se você lê isso aqui sozinho, você fala, opa, eu vou pular de paraquedas. Não, a gente, né? Pular de avião sem paraquedas é suicídio. Nós temos, né? Tudo tem uma ciência, né? Tudo tem uma lógica. Então, se eu pular de um prédio, eu tenho uma fé do mundo, mas se eu pular de um prédio de 30 andares, provavelmente eu não vou sobreviver sem nenhum tipo de proteção. Então, nós temos que separar isto, o que é moral e o que é realmente uma condição que ele está nos ensinando. Socorro de Deus. Vocês vão entender. Você parou de culpar os outros e de reclamar? Eu nem vou perguntar, tá? Porque a gente sempre cai nessa coisa aqui. Parou de procurar falhas? Parou de ser uma criança zangada e ferida? Né? Tem aqueles pessoal, não vou fazer, né? Sabe aquele ser zangado que só reclama e ele, né? Você parou de ser isso? Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo? Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus? E ele piscou e disse, bem-vindo ao lar, né? Então, quando ele coloca aqui, né? Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus?
parei minha fúria, olhei nos olhos de Deus, ele deu uma piscadinha pra gente. Isso é meu filho. Isso é minha filha. Então vamos lá. Quando se está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Sim, estou doente, vou ao médico. Se o carro quebrou, você procurou um mecânico, não é assim? Sim. Não é? Então, tudo tem uma lógica aí. Se estiver eu fui ver se eu estou gravando, estou. Se estiver com um problema jurídico, você consulta um advogado? Certo. Então, se Deus lhe deu esse corpo, se Deus é o autor da vida, por que razão você não se dirige a Ele? Né? Tudo tem um caminho. Estou doente, vou ao médico. Estou com problema no meu carro, vou ao mecânico. Estou com problema jurídico, vou ao um advogado. Estou com problema pessoal, estou com problema mental, estou com problema de todos aqueles que nós já entendemos. Por que eu não procuro por Deus? Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Pai. De nós nos ligarmos mais com Deus, vibrarmos mais com Deus. Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, de rendição às forças divinas. Sim, aquilo que nós temos que nos render. Nós temos que realmente nos colocarmos, nos posicionarmos perante Ele diante das nossas dificuldades. Você precisa estar disposto, aquilo que eu falei, a pular de paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável de que Deus irá salvá-lo? Não, agora vocês entenderam, o porquê que Ele está colocando essa... Você sobe o avião e confia nas habilidades do piloto. Sim, temos que acreditar nele que vai nos conduzir lá em cima. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Você chega lá para o motorista, o senhor sabe dirigir? Deixa eu ver sua carteira de habilitação. Você confia. Você pega um Uber, pega um táxi, a gente não vai duvidar da capacidade daquele profissional, do padeiro, enfim, Você sabe fazer pão? O que você vai fazer, Então a gente acredita. Não acredita? Olha só, onde que ele vai chegar? Você já imaginou? Eu acredito em todos esses profissionais, Não tem o padeiro aqui, eu que inventei. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Você se senta à mesa do restaurante e confia cegamente que a comida não está envenenada. Simplesmente a gente, que delícia, que bom, que gostoso, Mas a gente confia. E de corpo e alma. É a mesma coisa que pular de um paraquedas, não é? Eu estou confiando às cegas. E se o cozinheiro lá deu um momento de loucura nele e pôs veneno para todos nós lá, e aí? A gente está confiando, Está confiando no ser humano que está ali. E quiçá não confiar em Deus. Então, por que você não tem a mesma confiança em Deus? É exatamente onde que a gente estava imaginando ele ia chegar. Então, se eu confio em todos esses profissionais, por que eu não vou acreditar em Deus? Lembre-se de que Deus nos fala pela boca do profeta Isaías. Lembre-se do que Deus nos fala pela boca do profeta Isaías. Eis que as palmas das minhas mãos eu te tenho gravado, que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Nós temos nas mãos de Deus, todos nós, a nossa essência lá. Seu nome está tatuado nas mãos de Deus. O que isso significa? Significa que Deus é por você. O que isso significa? Significa que Deus é por você. Neste exato instante, Deus sente suas dores, entende suas lágrimas, compreende seu desespero, enxerga que você está em um labirinto e não está encontrando a saída.
Ele sabe tudo que a gente passa, todos os nossos, né, movimentos, tudo aquilo que a gente sente, Ele sabe direitinho. O primeiro dos 10 mandamentos proclama que Deus libertou o seu povo da escravidão. Deus continua com o mesmo propósito para nós e tem um plano perfeito para nos curar. Para tanto, precisamos nos render a Ele. E isso significa que, por meios que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa. Acha que Ele está muito ocupado? Seu Pai que criou o tempo tem todo o tempo do mundo para cuidar de você. Ele criou, Ele nos cuida, né? Ele nos dá o que realmente nós precisamos. Então, eu acho que esse tema é um tema para que nós possamos meditar, né? Parar um pouco e colocar, né, em todas as nossas questões, em todos os nossos momentos, Deus. Lembrar, se eu estou confiando num profissional, num piloto de avião, se eu estou confiando, a gente não para pensar nisso, né? Simplesmente nós confiamos. Por que não simplesmente confiar em Deus, que é o nosso Pai, que está ali nos orientando? Não desconfiar. Ele não é um Deus punitivo, muito pelo contrário. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer o que nós bem entendamos. Nos dá a liberdade de ir pela direita ou para a esquerda. Nos dá a possibilidade de nós recuperarmos os pecados ou os erros que cometemos nesta vida, numa próxima vida, através da reencarnação. Então, Ele nos dá saídas para que nós possamos nos sair bem deste momento. Por quê? Ele sabe das dificuldades que nós temos, com certeza. Se Ele não soubesse, Ele nos poria em qualquer outro planeta que não fosse tão crítico como o nosso, certo? Ele nos colocou num planeta onde existem ainda as questões de provas e expiações. Todo mundo sabe que são provas e expiações, né? A gente tem as provas para que a gente possa, né, passar por ela, né? A gente tem que estar vivenciando, nós temos que estar ali saboreando as dificuldades. Para quê? Para o aprendizado. É duro? É difícil? Com certeza, mas não impossível. Nós temos que tirar do nosso vocabulário a palavra impossível para as questões do que eu posso fazer, daquilo que eu posso alcançar, daquilo que Deus nos deu de liberdade para alcançarmos os nossos objetivos. Então só depende de nós. Que caminho eu quero, que caminho eu vou triunfar, de que forma eu vou seguir. E voltando àquilo que eu havia dito, Ele sabe aonde nós estamos, que tipo de planeta nós estamos. Ele sabe que nós temos que ali aprender através dos erros. Senão não haveria motivo para isso. Ele só poria nós aqui, sofreríamos, né, como a gente está hoje aí, e abandonaria, né? E que você se vire sozinho. Não. Então, o que Ele nos dá de ensinamento, né? Que nós temos que, através dos nossos erros, corrigirmos e o quê? Nos programarmos para um outro momento, para um outro planeta, ou esse mesmo que está já está se transformando. É lógico, não é? Ele não nos abandona, não nos abandonou. Aquelas criaturas que já evoluíram bastante, que estão num planeta lá, sei lá, Marte, outro planeta bem, bem distante da nossa galáxia aqui, que lá se vive bem, é tudo lindo, tudo gostoso, né? E tudo dá certo, não tem nada errado, não tem ninguém falando mal de ninguém, apontando erro para ninguém. As doenças são mínimas. Sabe que gostoso? Mas o quanto que aquele povo que está lá passou para conseguir alcançar lá? Porque nós somos milenares. Gente, o nosso processo de educação, de criação, ela não é assim 1000 anos, 2000 anos, não, são milhões e milhões de anos. Nós somos criaturas muito antigas, muito, né, que estamos nessa seara há muitos anos. Por quê? Se Deus nos criou ignorantes, né, bem ignorantes, para que nós pudéssemos o quê? Já ir para um planeta bem ali evoluído, não. Porque Ele nos fez da forma que nós somos para que
passo a passo, a gente vai melhorando, vai alcançando, vai estudando. É como se nós estivéssemos no primeiro ano da escola, né? Vamos lá no primeiro ano, a gente começa a aprender o beabá, hoje já bem antes, né? Estamos evoluindo. Criança de 4 a 5 anos já sabe ler e escrever. Mas ele nós colocamos lá. E nós saímos do pré-primário lá, ou do início, vamos para a faculdade? Não. Nós temos que, aos poucos, ir aprendendo etapas. E é o que acontece conosco. Só que, quando eu não estudo bem, quando eu vou mal nas provas, quando eu não quero, o que acontece? Eu sou reprovado? Eu volto para o... E é a mesma coisa conosco. Se eu não seguir a cartilha, que não é, né, a gente olhando assim, é uma cartilha que ele nos dá de liberdade, se eu não conseguir alcançar, se eu realmente não ter fé, não acreditar nisso, o que eu vou acontecer? Eu vou ficar neste planeta. Ou como este planeta ele está em mudanças, ele está se transformando, provavelmente nós não vamos ficar aqui, ou aqueles que não quiserem, aqueles que não se sintonizarem, aqueles que não participarem, aqueles que continuam errando, aqueles que continuam batendo a cabeça, né, e não quer mudar, talvez vai ter que ir para um outro planeta. E como isso é feito? A gente faz essa transição em espírito, não em corpo, né? Isso em espírito, tem que ficar muito bem claro. Esse corpo fica aqui na Terra, pertence ao planeta Terra. Nós vamos, em espírito, muitas vezes, nós vamos adormecer, vamos ficar ali adormecidos até o momento de nós acoplarmos um outro planeta. É assim que acontece. Nós somos iguais assim, né? Nós nos apoderamos do corpo material de um determinado planeta. Então, o planeta nos dá a oportunidade, é como se fosse uma bactéria, um vírus, aqueles alienígenas, sabe, que invadem e tomam conta do corpo da gente. É parecido com isso. Aqueles filmes têm muito a ver com a nossa programação espiritual. O espírito, que acontece? Ele faz o quê? Ele acopla, ele se apodera de um corpo. Dentro de nós não tem um espírito? Como é que ele conseguiu? Ele invadiu o corpo, que era um corpo animal. E nós, por sua vez, estamos vivenciando esse corpo, crescendo nele e evoluindo. E é o que vai acontecer desde que nós saibamos entender tudo isso que está sendo nos dado. E olha, posso vos dizer que o nosso momento, a nossa época, é uma época maravilhosa. Sabe por que nós estamos tendo o quê? O esclarecimento. Nós, espíritos do passado, não podíamos ouvir isso. Você acha que já pensou eu estar falando para vocês com 200 anos a menos? Vocês vão me encher de ovo aqui, né? Esse é o picareta. Não, porque hoje nós amadurecemos, nós evoluímos e nós nos predispomos a ouvir algo que é realmente meio, para algumas pessoas, é difícil de entender isso, não é? Não são todas as pessoas que se dão os ouvidos para ouvir determinada afirmativa que eu estou dando aqui. Fui eu que identifiquei isso? Fui eu quem estou dizendo, não, eu sou muito, muito pequenininho para compreender isso. O que eu fiz? Eu estudei, eu li, aprendi com Kardec, com todos os mestres que nós estamos tendo. Eu me deixei eu me deixei despertar. É o nosso despertar, como a gente costuma dizer, meu despertar. Então, a gente volta, né, dizer um pouquinho ainda. Não é nós espíritas, porque a nossa doutrina, ela não é uma doutrina só religiosa, ela é uma doutrina de esclarecimento. Porque lá no céu só vai ter espírita desencarnado? Não. Vai ter todos os espíritos. Não tem nenhum kardecista lá. Mas pode ter
né, um católico, que não é a religião, não é uma religião que faz nós melhores ou piores. Somos nós mesmos. Se eu fosse um cara forte, se eu fosse um cara que não precisaria estar aqui falando ou ouvindo, eu não precisaria, né, somente com os meus atos, somente com as minhas atitudes, somente com o meu amor, com a minha caridade, eu não precisaria estar aqui hoje, de forma alguma, porque não é a religião que me leva a Deus. São o quê? É a minha moral, são as minhas atitudes, né? Então nós não somos melhores do que ninguém, como podemos chamar nós espíritas, né? Nada. Somos iguaizinhos a todos. O único diferencial que felizmente nós conseguimos entender e absorver é que nós retornamos. Existe a reencarnação. E com essa simples situação, nós nos diferenciamos em muitas questões que muitas religiões batem e não saem da mesma, né? Não consegue sair sair até deste planeta. Tem religião que não admite a existência, a vida, nem em outro planeta. Eu diria, tem ainda, né, crenças que nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Aí sim, entra um Deus punitivo. Sim, porque se eu não conseguir ser nesta vida uma pessoa boa, eu vou para o inferno e fique lá com o diabo. É isso que acontece? Então, é isso que, se você não acreditar em Deus, não acreditar na inteligência de Deus para conosco, né, nós estaríamos todos fritos. Porque desde que eu nasci, eu cometo vários erros. Eu estou sendo sempre corrigido. Mas esses erros, é como se fosse lá, não, você vai rezar 20 Pai Nosso e 30 Ave Maria que você vai ser salvo. Não vai ser com 20, eu posso, me perdoe até a querer falar sobre isso, mas se eu fizer uma Ave Maria, um Pai Nosso de arrependimento, do fundo do meu coração, te garanto que não preciso das 30, 40 Ave Maria, fazer um monte de coisa lá. Mas, enfim, todas as religiões são importantes, com certeza. Elas nos trazem o quê? O amor, a caridade, os ensinamentos básicos, né? Para que nós possamos nos educar, possamos evoluir, possamos estar sempre, né, nesta seara bendita. Tá bom? Então, não quero aqui, de maneira alguma, criticar. Eu só estou dizendo que nós, kardecistas, porque isso aqui está sendo gravado lá, e também nós, kardecistas, temos a única vantagem, que é a qual? Do esclarecimento. Nós conseguimos nos diferenciar no entendimento que acontece conosco aqui após a nossa morte. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para onde vou? Por que eu vou para lá? E nós temos todas essas respostas com muito esclarecimento e com muita ciência, viu, gente? Não é nenhuma fantasia, não. Por isso que nós sempre estamos ali falando, estudem, aprendam, evoluam, abram a mente, entendam o que acontece conosco e nós vamos crescer juntos, né? Nós vamos evoluir todos nós juntos. Não sei se todos irão, né? Nem Jesus conseguiu isso, né? Mas que nós alcancemos aí um bom percentual da população do mundo, entendam, né, o que está acontecendo. E repito, não somos nós que temos esse entendimento que vamos conseguir evoluir. O que nos faz evoluir são as nossas questões morais. E o esclarecimento me ajuda a quê? A eu melhorar moralmente. Essa é a grande chavinha lá do segredo que a gente precisa estar presente. Tá bom, gente? Eu agradeço a todos. Eu até fui um pouquinho além do socorro de Deus, mas eu acho que vale a pena, porque está dentro do processo que a gente precisa, né, ouvir, aprender e praticar. Uma boa noite a todos e que Jesus nos ilumine.
meu celular. Agora eu preciso desligar.